Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No tema de hoje vamos falar sobre cobiça. Esse é um problema grave que afeta a vida das pessoas. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Os nossos amigos já estão aqui para começarmos a estudar a Palavra de Deus com o tema de hoje. E que bom que você já está aí também, sentadinho, preparado para ouvir a Palavra de Deus. Muito obrigado por nos receber em sua casa ou onde você está agora para assistir o programa Lições da Bíblia. Bom, eu vou aproveitar esse momento agora para apresentar para você mais uma vez, eu sei que você já conhece, os nossos queridos convidados de hoje e durante toda essa temporada. Aqui à minha esquerda, o pastor Marcelo Carvalho. Bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. É um prazer estar participando aqui com todos os amigos da Novo Tempo. Que legal. Pastor Marcos Bonfim, seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui mais uma vez para pedir ao Pai do Céu nos ajudar a estudar juntos, né? Exatamente. Pastor Elton Júnior, que bom ter você, irmão. É uma alegria retornar aqui para a gente discutir um tema tão relevante que será o de hoje aqui. É você que ora para nós. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra, as Tuas orientações que nos fazem ser pessoas melhores e, sobretudo, ajudar o nosso semelhante também a viver uma vida segundo a Tua vontade. Nós queremos pedir de maneira especial que agora, mais uma vez, ao nos debruçarmos sobre o Teu querer, que ele seja compreendido por nós mediante a atuação do Teu Espírito e que cada amigo que está em casa nos assistindo, amiga, familiar, todos eles também sejam abençoados aqui com a nossa análise do texto sagrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes vilões para o problema da administração dos recursos na vida e de forma geral também, pecados de maneira mais ampla, é a questão da cobiça. Você desejar aquilo que você está vendo e muitas vezes aquilo não é apropriado para você. Pastor Marcelo, vamos definir esse conceito de cobiça que é o tema dessa semana. A lição dessa semana, o nosso manual de estudos, ele vai usar várias palavras para chegar perto. Então você, por exemplo, tem a avareza, no nosso verso para memorizar, Lucas 12, verso 15, Jesus fala, cuidado com qualquer tipo de avareza. O que é avareza? É o amor ao dinheiro. Certo. Só que ama o dinheiro. Se ela colocar o amor em Deus, ela coloca nas coisas. Você tem a ganância, é o desejo de ter cada vez mais. Que é uma desgraça para o mundo, né? O indivíduo, o olho dele é maior do que, às vezes maior do que o planeta Terra, porque ele quer cada vez mais. Agora, a cobiça, amigo, ela é uma coisa assim que ela não tem limite, nenhum limite na vida. Então, é um desejo desordenado de uma pessoa por riquezas ou posses. E o grande problema, como nós vimos aí no guia de estudos, a cobiça, o problema dela é que assim, ela é tão tênue, ela é tão profunda, ela é tão enraizada na nossa natureza, que é difícil você dar um diagnóstico, que é difícil você dizer assim, não, eu sou cobiçoso mesmo. Tanto que é curioso, né? Vai ser difícil achar uma pessoa que fala assim, não, eu sou cobiçoso mesmo. Eu cobiço, olha, eu tenho problema com isso. A pessoa geralmente ela não tem dificuldade. Fala, não, eu fumo, eu bebo, eu posso até falar mal da vida dos outros, eu sou um fofoqueiro. Mas cobiçoso é uma coisa muito difícil de alguém confessar que tem esse problema e por isso buscar a Deus em ajuda para que não seja cobiçoso. Mas você tem um outro lado também que, em alguns sentidos, a cobiça foi glamourizada. Sim. E é visto como um traço positivo, inclusive, né? A pessoa ter cobiça e... Chegar, eu quero tudo para mim. Exatamente. Então, eu quero uma outra função, eu quero um cargo mais alto, eu quero a posição da outra pessoa que está lá, eu vou fazer tudo para derrubar a outra pessoa para eu ter... E hoje se vê isso como um traço positivo, né? E o mandamento
ele expande claro. o conceito da cobiça para além do aspecto material. Se você cobiçar a mulher do seu próximo, né, é interessante, ninguém é excluído da igreja por cobiça. Sim. No entanto, é a quebra dos mandamentos. Né? Não, e pastor, sem te cortar, Elton, mas eu acho que o caso assim mais clássico, né, que a gente vai ver aí na parte de domingo, né, você pode pecar cobiçando algo bom. Quer dizer, você querer ser semelhante ao Altíssimo, poxa, não é uma coisa boa? Você cobiçar, por exemplo, traços, né, de caráter do outro, mas mesmo assim a cobiça ela é tão desesperadoramente pecaminosa que mesmo você cobiçando coisas boas, é ruim para você e para os outros. Né? Eu acho que Satanás aí queria cobiçar o lugar de Jesus, mas não o caráter dele. Né? De bondade, de serviço aos outros. Satanás não queria, né? não. Não foi, né? Um detalhe que eu acho bem importante sublinhar é que a cobiça é pecado. Né? Ela não é um pecado público, não é um pecado discutido entre outras pessoas, né? Porque só quem percebe isso é a pessoa que está tendo esse tipo de situação. Né? Então, eu gosto sempre de lembrar do texto de Cristo, né? Quando ele diz assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É cobiça. Ela não o conhece, ela não o viu, ela talvez nem percebeu, talvez nem a mulher do próprio rapaz percebeu. Eu não fiz mal para ninguém. Eu não fiz mal. Só olhei. Exatamente. Olhei com intenção acima do que deveria, né? Indecente, né? Com a cobiça. E é por isso que a igreja não trata isso, né? Porque para a igreja tratar tem que ser um pecado público. Né? Agora, esse pecado, ele é assim... basilar, né? É o 10º mandamento, mas é a partir da cobiça que vem o adultério, é a partir da cobiça que vem o roubo, é a partir da cobiça que vem a idolatria, é a partir da cobiça que vem todos os demais pecados. Paulo coloca aqui junto, 1 Coríntios 6, 9 e 10, com fornicadores, né? Fornicários, idólatras, adúlteros, os que praticam a homossexualidade, os ladrões, bebedores, ou seja, tudo dentro do mesmo pacote, cobiça está ali no meio. Às vezes a gente destaca alguns desses outros pecados como sendo os terríveis e a gente esquece, não que não sejam, né? Pecado é sempre pecado, mas a gente esquece de pôr a cobiça ali no meio. Cobiça é coisa muito séria. Esses são desdobramentos da cobiça. Exatamente. Né? A cobiça é a base, é onde começa todo o problema. Né? Algumas pessoas têm dificuldade em ver o pecado apenas como ato. Aliás, querem definir o pecado apenas como uma coisa praticada. E vão esquecer que nos 10 mandamentos, o 10º, não cobiçarás, não é um pecado praticado no ato, não é? Mas é um pecado pensado. E Deus avalia não só as coisas que a gente faz, mas também aquilo que a gente pensa, porque o pecado, ele é primeiro praticado na mente do indivíduo, no coração. E depois ele vai para as ações conforme você colocou. E Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, né? Se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou com ela. Esse já adulterou com ela, olhando com intenções impuras, nós poderíamos dizer que é o 10º mandamento. Sim. Você cobiçou a mulher. Então é o pecado ali. O pecado não é só quando vai para a atitude, já estava previsto no código de leis de Deus, no decálogo. E provavelmente, se houvesse a oportunidade, Jesus não aborda isso no texto ali, né, quando ele usa essa expressão, mas a pessoa que começa a cobiçar uma coisa, vamos pegar esse caso que Jesus mencionou, uma outra mulher, um homem cobiçando uma outra mulher, se ele tiver oportunidade, provavelmente ele vai cometer o adultério. Então, o adultério já começou. E note, eu acho isso fantástico, né? A outra pessoa talvez nem percebeu que estão botando o olho em cima dela. Nem viu, não teve nenhum tipo de contato visual. Mas o indivíduo que está fazendo isso já é condenado pelo mandamento, já é pego ali pela prescrição do mandamento e já está em pecado. E o que dizer cobiçado, uma propriedade, um bem da outra pessoa, né? Uma casa, um carro, sei lá. Ou até as coisas de Deus, né? O dízimo, por exemplo, né? Botar o olho no que é de Deus, mas eu quero para mim. Não, isso é terrível, né? Afinal de contas, o pecado de Eva foi cobiçar o fruto. E é interessante, né? Você nunca cobiça aquilo que é seu.
Acho que é essa a grande diferença aí. Você sempre cobiça o que é do outro, porque aquilo que é seu, como é que você vai cobiçar se ele já é seu? Né? Ela cobiçou o fruto que era de Deus. Deus falou, isso aqui é meu. O fruto não tinha nada de poderes mágicos, era uma questão de limite. Né? O camarada vai cobiçar, como disse o pastor aqui, a casa do outro, o carro do outro, né? A posição do outro. E vai estar sempre, e a cobiça ela tem sempre esse poder, é diminuir o outro. Eu vou arrancar do outro aquilo que é dele para aumentar aquilo que eu penso que deveria ser meu. Então, a cobiça sempre vai estragar o mundo e o universo. E aí a gente pensa na parte de domingo do nosso guia de estudo aqui, né? A última foco do último parágrafozinho, que tem uma pergunta, nos remete a 1 Timóteo 6, 6 e 7, que tem a ver com o oposto da cobiça, que é o contentamento, né? Tem pessoas que desmerecem o contentamento. Não, você não tem desejo de crescer, né? Mas olha que coisa linda que Deus fala aqui no verso 6, do capítulo 6. De fato, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu estava pensando, esse contentamento vem da noção de que Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus sabe o que é o melhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou como diz outra tradução, em todas as coisas Deus opera, Deus trabalha para o bem daqueles que amam. Ele está trabalhando por mim, Ele está cuidando da minha vida, Ele vai me dar o que é melhor. Se Ele me deu essa casa para eu morar, esse é o lugar. Se Ele me deu essa esposa, essa esposa, esse marido, né? Esse trabalho, vou estar feliz aqui, pedir a Deus que me faça feliz. Se eu não for feliz aqui, não serei feliz em outro lugar. Né? Então, o contentamento é um dom de Deus. É muito interessante como a ideia do contentamento está associada com a ideia de felicidade, de alegria, né? Tanto é que a gente diz que uma pessoa alegre, feliz, que ela é contente, né? Porque ela está contente, ela está contentada com aquilo que ela tem e a vida dela. Ao contrário, a pessoa que é cobiçosa, ela é infeliz. Porque nada lhe satisfaz, tem um buraco no peito dela que é insaciável. Não tem paz, né? E esse contentamento não impede que eu tenha uma ambição saudável para crescer, né? Para buscar condições melhores de vida, mas enquanto eu busco condições melhores de vida, eu estou feliz aqui. Se eu não estou feliz aqui, nem adianta eu buscar condições melhores de vida, porque eu não serei feliz também. Esse é o conceito que eu acho que Deus quer dar para a gente. Sabe que eu nunca tive, assim, nunca critiquei nenhum local de trabalho em que eu trabalhei, nenhum. Porque eu sempre achei que aquilo estava dentro das minhas condições para o momento. Mesmo que meu salário fosse pequenininho. Eu me lembro começando ali. Mas isso aqui não é legal, esse pessoal não paga bem. Não, eu nunca pensava assim. Eu pensava assim, isso aqui é uma bênção que Deus me deu. Eu acho que isso aqui não é o meu ponto final. Eu posso me aprimorar. E quando eu estiver capacitado o suficiente, uma outra porta vai se abrir para mim. Mas enquanto essa porta não se abrir, significa que esse espaço aqui é o que está dentro das condições que eu tenho. Então, porque a grande tentação de muita gente é o seguinte: nunca estar contente com as coisas e ficar criticando, ou como você diz, tentando puxar o tapete de alguém para ocupar a posição de outro. A gente precisa aprender a descansar e desfrutar as coisas que Deus nos dá, porque tudo vem no tempo certo, se a gente se coloca nas mãos de Deus, né? Essas pessoas são sempre descontentes, estão sempre reclamando. E tem um texto de Ellen White muito interessante que ela diz assim, que se essas pessoas fossem para o céu, porque não vão, né? Se essas pessoas fossem para o céu, elas achariam defeitos no Senhor e nos santos anjos. Eles estariam reclamando, achando defeito, né, no céu. Isso aqui não está funcionando, isso aqui não é bom. Porque é uma doença, é uma chaga do coração, é uma doença da alma. A coisa é tão complicada, né, amigos, que Paulo ele não vai comparar, ele vai igualar a cobiça com a idolatria, né? Ele vai dizer assim, isso é idolatria. Isso é idolatria. É justamente colocar a cobiça como foco principal, né? O que é um ídolo de uma pessoa? É aquilo que ela idolatra, aquilo que ela venera, aquilo que ela adora, aquilo que ela coloca como algo principal. E Paulo vai dizer assim, a cobiça é um negócio tão forte que ela é isso aí. Você está colocando, é um Deus para você. Você fica tão fanático, tão maluco, assim, tão fascinado por aquelas coisas,
que você começa a achar que tudo está errado ao redor e só fica com aquilo lá, né? Você vê que isso é o primeiro pecado que existiu no universo. Satanás cobiçou o lugar de Jesus. Eu vou colocar meu trono acima. E veja como a cobiça, essa coisa de você desejar aquilo que não lhe pertence, está associado com o orgulho. Porque na passagem de Isaías 14, no verso 12 em diante, é a descrição do que surgiu no coração de Lúcifer lá no céu. Ele diz, aqui a passagem, é muito interessante isso, a gente pode fazer até uma conta aqui, ó. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Veja o verso 13. Tu dizias no teu coração. Agora vamos contar quantos eus aparece aqui, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. 14. Eu subirei acima das mais altas nuvens. E 5. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Veja aqui 5 vezes o eu. Essa repetição de eus aqui, ela não é... Ela não é por acaso. É para dizer que é o pecado do egoicentrismo, do orgulho. Egolatria total. É egolatria total. Quando você é seu próprio Deus, por isso é idolatria, você olha para você, é a egolatria, tudo você acha que é seu e te pertence. Tudo você acha que você tem que pegar. Se alguém está brilhando mais do que você tem que tirar essa pessoa do seu caminho e sentar no lugar dela. Você nunca está satisfeito com as condições que você tem. Veja que esse indivíduo, ele era o anjo cobridor. Era o posto mais elevado de todas as criaturas de Deus. E não estava satisfeito com isso. E outra coisa, se por acaso o absurdo acontecesse, ele se sentasse no trono de Deus, isso não o satisfaria. Não tem limites para uma pessoa cobiçosa. E aí, voltando a falar do contentamento, que é o oposto da cobiça, eu estou lembrando agora do que Jesus falou para os soldados que seguiram. Ele disse, contentai-vos com o vosso soldo. Com o seu salário. Né? E a gente se contenta com o soldo porque não é o soldo que sustenta a gente, é Deus. Então, eu não dependo do salário para viver. Quem entrega a vida para Jesus não depende do salário para viver, depende de Deus. Amém, que bênção isso. Amém. Vamos aprender a viver com aquilo que Deus nos deu. Vamos ser felizes. Eu quero recomendar que você tenha este material que é uma grande bênção para quem estuda. A lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos aqui, a base da nossa conversa. Essas coisas preciosas que os nossos convidados falam aqui vêm desse guia. É importante que você também tenha para abençoar a sua vida. Se você deseja adquirir esse material, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E sempre uma dica especial para você, você ter sempre um comentário, vai ajudar você a estudar a Bíblia. Primeira coisa para você estudar a Bíblia é ler a Bíblia. Pega uma Bíblia com a versão boa, que você entende bem, vai te fazer muito bem isso. Mas vai haver pontos que vão ser um pouco difíceis para qualquer pessoa, né? Então, os comentários estão aí para isso. E eu sempre gosto de recomendar os comentários inspirados de Ellen White. Vai ajudar muito a você entender o contexto da Bíblia, vai ajudar muito você a entender os temas que estão apresentados e vai ajudar muito você também a fazer as devidas aplicações espirituais para a sua vida e vai ajudar você que gosta de pregar, que gosta de ensinar a palavra de Deus, quem sabe num pequeno grupo, você que é um professor da escola bíblica dominical, da escola sabatina, enfim, existe uma série de usos de um bom comentário e eu queria que você também tivesse acesso a esse aqui. Se você deseja adquirir, é simples, é só acessar cpb.com.br. A gente está falando aqui no programa de hoje sobre o problema da cobiça. E a gente viu no bloco anterior como esse pecado surgiu lá no coração de Lúcifer e ele está na base de todos os atos pecaminosos que eventualmente sejam praticados. Primeiro, a pessoa deseja aquilo que não deve. Nós vamos tratar agora de um fato bíblico muito assim, exemplifica muito bem o que é o problema da cobiça, né, pastor Elton? E essa questão de uma capa, né, e outros utensílios que um personagem que você vai falar aí desejou, né? Essa história de Acã, ela é no mínimo curiosa, né? O nome do personagem é Acã.
Exatamente, esse é o nome dele. Essa história é muito curiosa, é muito curiosa. Eu dizia agora há pouco aqui que a gente vai ver na sequência, né, quando a gente começar a falar um pouco mais sobre essa história, que todo pecado é uma tolice, né? Mas esse aqui é uma das tolices assim mais aparentes, bem evidentes assim. Ela salta aos olhos, né? É muito interessante. Qual é o contexto? O contexto aqui é a queda de Jericó, né? A tomada da cidade de Jericó. Deus havia dado uma ordem para eles, né? Dado uma orientação e tudo mais. E é bem importante a gente pensar sobre isso, né? Na lição de sexta-feira, nós temos um texto que eu acho que é bem importante e que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor a cena. E eu quero ler com você aqui. Diz assim, no nosso guia de estudo. Na conquista de Jericó, Acã não foi o único homem que levou prata e ouro para o acampamento de Israel. Então, todos podiam pegar a prata e ouro e levar para o acampamento. Mas aí, na quinta linha, diz assim, todo o restante devia ser queimado. Acã, no entanto, foi o único homem a guardar algo para si mesmo. E aí está o problema. Haviam várias orientações de que eles não deveriam pegar para si as coisas sagradas, né? Deveriam levar para o templo. Casa do tesouro. Para a casa do tesouro, exatamente. Não deveriam guardar para si. Mas Acã pega para si uma capa de Sinear, uma capa babilônica, né? E mesmo no contexto, depois ele é confrontado ali naquela situação, Deus revela, Josué, enfim, aquele confronto, você percebe que mesmo nesse contexto ainda, o senhor Acã valorizava aquela capa. Boa capa, né? É uma boa capa. Ele ainda diz nesse contexto, olha, é uma boa capa, é uma capa fantástica. Agora, por que eu disse no início que esse é um dos pecados mais tolos? Todo pecado é uma tolice, mas esse aqui é assim, o ápice da tolice, o clímax. Porque ele pegou uma capa que ele nunca ia poder usar. Então, para que pegou? Jamais poderia usar aquela capa. Mas para que pegou? O que eu aprendo dessa história, e eu queria sublinhar isso aqui introdutoriamente, é que o pecado, ele torna as pessoas mais tolas. É impossível a gente cometer um pecado ou viver uma vida de pecado e ter sabedoria. Sempre que a gente comete um pecado, a gente está acrescentando uma tolice a mais no nosso caráter, na nossa maneira de enxergar as coisas, e cada vez mais a gente vai se tornando tolo. Pastor Elton, quando você estava falando aí, eu pensei em Davi. Veja, ele dormiu com Batseba. Ele poderia dizer para você assim, não, mas veja, ele não pôde usar a capa, mas eu pude dormir com a mulher do meu vizinho. Só que eu te pergunto, valeu a pena? Ele destruiu a família dele, né, para sempre. As consequências foram terríveis do ato que ele fez, né? A Bíblia mostra lá 4 grandes consequências que Davi nunca conseguiu impedir que aquilo acontecesse dentro da sua casa. Então, como você mencionou, o pecado sempre é tolo. E quando é a cobiça, ele é mais tolo ainda. Porque além de você, mesmo que você desfrute, você não vai ter o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria. Você pode ter uma existência de completa e total humilhação e abandono, né? Por causa de um minuto ali, de um prazer. A satisfação é muito pequena, né? Davi, no caso, teve alguns minutos de satisfação aparente, né? E a vida toda de desgraça. É o mesmo caso de Acã, né? Que não teve a vida toda porque foi destruído depois. Mas o que ele aproveitou disso, né? Eu achei muito interessante esse ponto aí de que mesmo diante da condenação por causa da capa, Acã disse que a capa era boa. Eu olhei uma boa capa. Obstinado, né? Ô, gente, isso aí é um retrato de muitas pessoas. O indivíduo cobiça a mulher que não é dele. E ele adultera com essa mulher. E ele acha que está fazendo coisa boa. Ele acha que é feliz com isso. Está no lucro, né? Está no lucro. O indivíduo vai lá e rouba o dinheiro de outra pessoa. Pratica a corrupção, como a gente vê, quase que não acontece no nosso país. Só que não, né? Pratica a corrupção e ele acha que ele é o tal. E tem gente que ainda aplaude, né? Você vê como que a sociedade ela tem valores invertidos.
Não é boa coisa isso. Não pode ser classificado como uma boa coisa. O meu pai que dizia isso, né? Você tem que sentir um cheiro de enxofre naquela pessoa ali que não é, que você está querendo cobiçar, sente o cheiro do inferno ali, entende? Ele brincava assim, a barriga está cheia de carne de porco, ele falava. Ou seja, não vale nada isso daí para você, não é para você. Veja a sabedoria, não é esse o caminho. Então, se não é de Deus para você, por mais que seja bonitinho, por mais que seja prazeroso, não é coisa boa, é maldição. Então, foge da maldição. E o Acã está achando que a coisa era boa aqui, né? Exatamente, exatamente. Nós temos aqui o texto da lição, a cobiça em si, o verbo cobiçar em si, ele, em si mesmo, o desejo não é uma coisa pecaminosa. O desejo, a gente pode ter desejo, como foi colocado agora há pouco aqui, por coisas boas, por ter uma vida melhor, por ser mais fiel a Deus, né? Por crescer na vida espiritual, talvez na vida profissional, na vida acadêmica, enfim, na vida financeira. Então, o desejo por uma coisa melhor, em si mesmo, ele não é mau. O problema é quando ele é direcionado para coisas que a palavra de Deus é bem clara. Não é para você, como foi bem colocado aqui. Pastor Elton, o problema da cobiça é o seguinte, a cobiça não é assim, eu quero, por exemplo, eu quero ser puro, ou então eu quero mais bens financeiros. Não, a cobiça é assim, eu quero os bens financeiros daquela pessoa. Senhor, eu quero uma esposa. Ué, isso é um desejo nobre. Claro. Né? Não, o cobiçoso faz o quê? Eu quero a mulher daquele camarada. É um desejo ruim, né? Isso, eu quero roubar, eu quero pegar de alguém. O indivíduo não se satisfaz com o conceito. É sempre subtrair do outro para eu ganhar com isso. Por isso que Deus odeia. E no caso do pecado de Acã, de quem que ele rouba, na verdade? De Deus, né? Rouba de Deus, porque aquele ouro que ele reteve era destinado à casa do tesouro. Então, quando você retém uma coisa que é, pela palavra de Deus, destinada à casa do tesouro, você está imitando o pecado de Acã. E interessante que o pecado de Acã trouxe maldição para toda a comunidade. Esse é um conceito muito interessante. Então, quando há pecado na igreja, desse teor aqui, não é só a pessoa que está sofrendo as consequências. Toda a comunidade vai sofrer as consequências disso, né? Perfeito. Isso é muito interessante, é muito interessante. Eu diria uma coisa bem importante aqui para nós, né? O segredo para a gente ficar longe da cobiça, que é um desejo mau, né, por essas coisas, é justamente o programa de Deus da mordomia, né? É tirar de nós a cobiça, é tirar de nós o egoísmo, é cada vez mais ir transformando. A gente tem que lutar contra isso. Né? E às vezes as pessoas, elas não praticam a mordomia, não vivem o que Deus espera, e eu estou falando isso porque o contexto todo da lição é esse, porque elas não percebem a bênção que é para a vida delas. Agora... Como foi o caso de Judas, né, pastor? Judas, Deus chamou ele para ser um mordomo. Veja, ele teve um privilégio que nenhum de nós aqui nunca vai ter na vida, né? Andar com Cristo, enquanto Cristo estava na terra. Mas o nosso guia aqui vai dizer o quê? Ele nunca chegou a entregar o seu coração verdadeiramente a Cristo. O Clifford Goldstein, ele fala assim, há um pequeno Judas dentro de cada um de nós, né? E enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, quem de nós que nunca cobicou, não vou pedir para vocês falarem aqui, mas eu já cobicei muitas vezes, talvez várias vezes ao dia eu cobicei. Qual o remédio que a gente tem para a cobiça? O remédio que a gente tem para a cobiça é o mesmo remédio que tem para qualquer pecado. Né? Se eu não acho que eu sou pecador, porque eu sou pastor, sou membro da igreja, então eu vou ficar arrumando desculpas para aquele sentimento que é pecaminoso, que é errado, mas eu quero deixar ele num cantinho, né? Mas a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, a solução para a cobiça é a confissão. Eu disse, Senhor, eu estou sentindo isso que... eu estou gostando até, mas a Tua palavra diz que não é apropriado para eu ter esse sentimento. Então, eu quero pedir que o Senhor envie o Espírito e remova de mim esse sentimento. Pronto, dessa maneira, o cobiçoso passa a ser santo, né?
vai vencendo a cobiça. Então, santo não é aquele que absolutamente não tem erro algum. É o pilantra que reconhece a sua pilantrice diante do Pai do Céu, né? E fala, Senhor, eu sou um pilantra, eu não presto, mas é por isso que eu estou orando. Jesus fala, é você que eu vim salvar. E se submete à vontade de Deus. Né? Ele vontade confessa, ele se entrega, ele se coloca na mão de Deus e ele diz assim, Senhor, agora eu vou fazer, eu vou deixar o teu programa na minha vida. Né? Esses são os que Deus olha do céu e fala, esse é santo. Interessante, né? Que é o caso que nós estudamos aqui no outro bloco de Zaqueu. Se ele era mesmo um ladrão, ele cobiçava coisa que era dos outros. Pegava dinheiro lá por meio da coletoria. Né? Pelo menos era essa a impressão que os judeus tinham dele. E agora o Judas, né? O Judas interessante, o Judas... Todo sofisticado. Inteligente, consciente da sua inteligência. Isso é muito ruim, né? Ninguém desconfiava dele. É bom quando a pessoa é inteligente, ela nem imagina que ela é inteligente, né? E o Judas sabia que era inteligente e se... E até usou bons argumentos, aparentemente, né? Para defender a sua cobiça e o seu desvio de comportamento. E criticar o uso que se estava fazendo do dinheiro, que aos olhos dele devia ser dedicado às coisas de Deus, né? Então é tão fácil a gente criticar o uso que está sendo feito do dinheiro. E aí parece que tem um Judazinho por aí querendo, né? Aflorar. Tem um Judas lá por trás, né? Dessas críticas, assim. Às vezes tem um Judas aí. Você falou uma coisa interessante sobre Judas, que ele não entregou inteiramente. Então, havia uma reserva no coração de Judas, algo que ele estava ali andando com Cristo todos os dias, ouvindo os ensinamentos de Cristo, como você disse, um privilégio que todos nós gostaríamos de ter tido e não tivemos. Mas ainda assim, uma parcela do coração dele estava reservada não para Cristo. Eu vou dizer uma coisa, esta parcela, ela é a semente da tragédia na vida de qualquer pessoa. O convite de Cristo é entregar tudo o que temos e somos. Ele não quer 10% da nossa renda. Ele quer a gente totalmente para Ele. Ele não quer 1/7 do tempo. Acho que você, cristão, só no sábado. Ele não quer que eu tenha compartimentos espirituais na minha vida. Eu sou totalmente dele ou eu não sou nada dele. A música dos Arautos do Rei, né? Se ele não for o primeiro, já não é mais nada. Então, nós precisamos entender isso. A tragédia de Judas consiste em não entregar tudo. É um pecado que você sabe que é pecado. E você vai convivendo com isso e você não chega ao ponto de confessar. Então, quando você não confessa, nem a morte de Jesus te livra desse pecado, porque você não confessou. Então, é muito sério. Pode ser um roubo, né? No caso dele, a Bíblia diz ali que ele regularmente tirava dinheiro da bolsa, do tesouro ali, né? Da bolsa que sustentava Jesus e os discípulos. Mas pode ser o pecado do vício secreto, né? Da masturbação. Pode ser um mau hábito de saúde, que eu sei que a palavra de Deus me orienta a não usar aquela bebida ou aquele alimento, e eu continuo usando. Não, é todo mundo, eu fico me abençoando a mim mesmo, e aquilo vai ficando. E é uma luta, né, pastor? É uma luta constante, né? A gente não pode esquecer que talvez esse pecado aqui, ele é o principal, né? Ele é, como a gente já disse, o basilar, o fundamental, ele dá origem a todos os demais. E é uma luta constante. Eu gosto de lembrar de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, olha o que Paulo diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E depois disso, o apóstolo Paulo vai começar a falar da luta que todo cristão enfrenta, né? Eu quero fazer o certo e não consegui. O contexto aqui, a lei de Deus e a cobiça, né? Essa batalha que está dentro por causa da natureza pecaminosa. Até que ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que é a solução. Eu vejo Judas, pastor, o Judas é o Balaão do Novo Testamento. Ellen White vai dizer lá no Patriarcas e Profetas que Balaão só tinha um defeito no caráter, que era a cobiça. E olha só, destruiu todo o caráter dele. Mesma coisa Judas, era esse problema. Então, se você não vencer, imagina, um pecado como esse, só que ele tem tanta raiz
que ele é Você capaz tem que de lutar destruir. contra ele diariamente, como Paulo menciona. Existe provisão na palavra de Deus para a vitória contra qualquer pecado, incluindo a cobiça. É sobre isso que estamos estudando aqui. Vamos dar uma pausa rapidinha para um pequeno intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Quando Deus atua no contexto da sua igreja e no contexto da vida individual, a gente não se preocupa apenas em ser fiel a Deus, devolvendo o dízimo, entregando as ofertas, mas a gente também tem uma preocupação com o próximo. E esses são instrumentos que Deus utiliza no contexto da sua igreja para ir quebrando a nossa cobiça, porque a cobiça é um sentimento de competição, né? Voltamos agora para o último bloco do nosso programa e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Eu quero apresentar para você aqui uma revista muito interessante, escrita pelo diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, o pastor Antônio Tostes. É um material sobre educação financeira à luz da Bíblia. Esse é um tema muito importante, é o tema de todo o nosso trimestre aqui, de toda a temporada. E se você receber essa revista, você vai poder continuar estudando esse tema com outras nuances, com aplicações práticas para a sua vida, entendendo orientações e dicas muito importantes para você se livrar das dívidas, aprender a poupar recursos financeiros, não é? Para você entender que Deus quer fazer de você uma pessoa próspera e dar a você a verdadeira riqueza, tudo isso a partir dos ensinamentos da Bíblia. Então, eu acho que é um material imperdível e você, se não pediu ainda, já sabe como fazer, manda um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, faz um pequeno cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você esse material que vai certamente abençoar a sua vida financeira e a sua vida como um todo, tá certo? Esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança e fica aqui a nossa gratidão a eles que doam para que você possa ser abençoado. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o tema da cobiça. Esse é um tema muito importante, está na raiz dos pecados, né? E origina a tentação e da qual a pessoa, na verdade, ele é fruto da tentação e a pessoa acaba praticando atos quando tem condições de fazê-lo. Mas ele em si, a cobiça em si já é um ato pecaminoso. Nós falamos no bloco anterior sobre um exemplo do Antigo Testamento, o caso de Acã, e agora vamos falar de um exemplo do Novo Testamento, que é o caso de Ananias e Safira. Pastor Elton, é uma história assim dramática, né? Manifestação do juízo de Deus de forma bastante sumária, assim, e pode até assustar algumas pessoas. Né? Antes dele falar, eles tinham um ponto positivo, era um casal unido, né? Sim, não, mentira, né? Exatamente, o texto bem claro aqui no capítulo 5, verso 2. Morrendo junto. Exatamente, o texto é bem claro no capítulo 5 de Atos, versículo 2, diz em acordo com a sua mulher, né? Os dois trabalharam unidos. Não brigavam, coisa linda. Exatamente. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui no texto, pelo menos que me chamam a atenção, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que há uma comparação aqui no texto entre a oferta de Barnabé, descrita um pouquinho antes, versos 36 e 37 do capítulo 4, e essa oferta de Ananias e Safira. Né? Há um paralelo. Entre esses paralelos, ou esse contraste, nós temos o verso 37 e o versículo 2. Eu queria ler com você. O verso 37 do capítulo 4 diz assim: falando de Barnabé, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele vendeu, pegou o valor total e entregou. Trouxe o preço. Né? Trouxe o preço, exatamente. Agora, note a linguagem do versículo 2 do capítulo 5. Mas, em acordo com a sua mulher, falando de Ananias, reteve parte do preço. Aqui está a diferença. Parte do preço eles retiveram. E, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que esse texto sugere, pelo menos para mim, é muito interessante, é que havia uma espécie de consenso de que vendeu deveria levar o preço todo para lá, caso tivesse vendido e tivesse essa inclinação. Quando a gente vai para o versículo 3, acontecem algumas perguntas e 4 que são interessantes. Diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? De novo se fala de uma reserva, eles venderam e não levaram tudo, reservaram uma parte. Agora note o versículo 4, conservando-o porventura não seria teu? Esse texto deixa muito clara a ideia de que eles não eram obrigados a vender a propriedade. Mas uma vez que vendeu,
deveriam então levar para a igreja ali, para os apóstolos, enfim, para esse contexto, como fez Barnabé. Aqui eu penso que nós temos uma coisa bem importante. Primeiro, essa obra aqui é uma obra que tem que ver com o poder e a vontade do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, a gente encontra mesmo padrão. O povo vendia algumas propriedades, eu quero chamar a atenção que no texto eu não encontro evidência clara de que eles vendiam todas as suas propriedades, mas eles vendiam algumas propriedades e levavam para a igreja, colocavam aos pés dos apóstolos, criava-se ali um fundo e desse fundo se distribuía cada pobre, cada necessitado, conforme a necessidade. E por isso o capítulo 4 vai dizer assim, verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. E por quê? Porque eles tinham esse sistema. Então aqui a gente pode linkar com as lições passadas, né? Quando Deus atua no contexto da sua igreja e no contexto da vida individual, a gente não se preocupa apenas em ser fiel a Deus, devolvendo o dízimo, entregando as ofertas, mas a gente também tem uma preocupação com o próximo. E esses são instrumentos que Deus utiliza no contexto da sua igreja para ir quebrando a nossa cobiça, porque a cobiça é um sentimento de competição, né? Eu quero o que é teu, eu quero o que é do outro, eu não quero ficar com aquilo que eu tenho. Mas esse sentimento que o Espírito Santo deu a eles é que é um sentimento de cooperação, de ajuda. Isso é espetacular, é fantástico. Eu acho que a cobiça aqui está mais associado também ao status espiritual que Barnabé adquiriu ao fazer esse ato aqui. Ele vendeu e entregou tudo. Provavelmente as pessoas ficaram felizes. Admiraram, e aquilo fez ele uma pessoa importante ali. Honrada. Então, Ananias e Safira, Ananias, né, em acordo com a sua esposa, percebendo o efeito positivo na reputação de Barnabé daquele ato, disse, vamos fazer a mesma coisa, só que é o seguinte, a gente vai vender o nosso terreno por X e vamos entregar parte desse X e vamos reter. E vamos dizer que nós entregamos tudo. Então, eles estavam cobiçando a honra que o outro recebeu, sem estar dispostos a praticar o ato que o outro fez completamente. Literalmente sem pagar o preço. Sem pagar o preço. Então, tem um mix de pecados aqui. Cobiça, mentira, não é? E uma série de coisas. Veja que as pessoas podem até espiritualmente pecar, né? Sim. Até em nome de uma certa reputação espiritual pode estar cometendo pecado. Fingimento, né? O manual vem dizendo aqui na parte de quarta-feira, quase no penúltimo parágrafo aí, eles fingiram o que eles não eram. Exatamente. Então, enganaram uma coletividade. Não existe, talvez, na história da humanidade, uma civilização, uma época em que as pessoas mais são tentadas a fingir. Porque tudo é na maquiagem, tudo é na cera, tudo é na aparência. Então, Jesus falou, né, para os fariseus lá, vocês são o quê? Sepulcros caiados. Por fora é tudo lindo, mas lá por dentro é cheio de caco, né, de morte. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo assim. E a cobiça nos leva, ela dá todas as chances e oportunidades para a gente viver esse tipo de vida. Que Deus, a palavra de Deus, abomina. Então, uma coisa que Deus odeia é a hipocrisia, o fingimento. Isso aqui é igual a pessoa vai fazer uma doação para alguém, pega o celular e fala, olha aí, ó, olha aí, doando aqui, hein? Olha aí. É mais ou menos... Autopromoção, mais ou menos o espírito de Ananias e Safira aplicado em pílulas. Aí, né? Eu vejo algumas coisas interessantes também aqui nessa história, nesse relato, nessa narrativa. A primeira delas a gente consegue vislumbrar aqui um rudimento do princípio da casa do tesouro, porque o José Barnabé vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Ele não vendeu e saiu dando para quem estava em necessidade, que é a tentação que a gente tem hoje em dia, né? Eu tenho recurso, eu vou ver, eu vou lá, não, o eu desaparece e a igreja que faz a obra, né? E essa é uma atitude, né, pastor, de Barnabé, só abrindo um parêntese, muito sábia dos apóstolos, porque eles levam todos os recursos. Imagina que 50 pessoas venderam as propriedades e levaram todo esse recurso lá. De lá formou um capital maior.
E o ajuda para o necessitado vai ser um volume maior, Claro. porque tem mais recursos. Claro, sobre esse tema escreveu um artigo o pastor Demóstenes Neves, muito interessante, dizendo o seguinte, que lá no Antigo Testamento, as pessoas que dedicavam propriedades para Deus, elas vendiam e levavam os recursos, depositavam aos pés dos levitas no templo. E agora, no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, que se encerrou o sacerdócio levítico, tem o levita que José Barnabé, no capítulo 4, ele é um levita. Ele dedica uma propriedade, ele vende, e ele agora, levita, pega os recursos e leva aos pés dos apóstolos, inaugurando um novo sistema, né, de autoridade espiritual e de administradores da Casa do Tesouro. A segunda coisa que eu vejo nesse relato é que Ananias e Safira não deixaram de dar. Eles deram, mas eles não deram a porcentagem que haviam prometido. E eu posso ter essa tentação quando estou calculando o meu dízimo, né? E quando eu escrevo lá no envelope dízimo, eu estou assumindo implicitamente que aquilo que eu estou devolvendo é 10%. Né? De todo o meu rendimento. Exatamente. Eu me lembro uma vez que quando eu comecei a viajar a trabalho para a igreja, eu estava uma semana fora fazendo semana de oração, chegou uma sexta-feira que eu cheguei no hotel exausto. E eu pensei, quem sabe eu vou ligar a televisão para assistir alguma coisa aqui, mas eu tenho compromisso meu com a minha esposa, com a minha família, nós não ligamos televisão para ver coisas regulares durante as horas do sábado. Mas ficou aquilo na minha cabeça, mas ninguém vai ver, estou eu sozinho aqui no hotel. Ninguém vai perceber isso, né? E ficou aquela luta por algum momento, depois eu pensei, se eu assistir hoje isso aqui, alguma coisa para relaxar, não vai parar aqui. Porque porteiro que passa um boi, passa uma boiada. Eu estou aqui sozinho, minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, mas tem alguém que está vendo. E quando eu sento para calcular o dízimo, eu me lembro disso. Né? Ninguém está vendo, ninguém sabe quanto eu ganho, poucas pessoas sabem quanto eu ganho. Né? E eu estou calculando aqui, eu posso pôr aqui um dízimo hipotético para satisfazer a liderança da igreja? E dizer, não, esse camarada é dizimista, está tudo... E eu adquiro essa autoridade que o Ananias e Safira estavam buscando, né? Esse ali pode ser um líder da igreja, não é um dizimista, está cumprindo a palavra de Deus. Quando, na verdade, eu não estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou imitando Ananias e Safira. A cobiça está unida à mentira, são dois pecados. Exatamente. E aí que está o ponto, né, pastor, dessa questão. O texto de Ellen White, que é colocado aqui no nosso guia de estudos, ele diz assim, logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração, com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Eles haviam feito uma promessa. Até tinha sido sincero, eles pensavam em fazer. Porque o texto diz que eles não eram obrigados a vender e também vendido não era obrigado a entregar. Né? Mas aí eles vão lá, vendem e vão entregar. E no meio do caminho eles se arrependem, aí entra a cobiça, eles veem o dinheiro ali, eles dizem, nossa, mas todo esse volume não, vamos levar só parte. Sabe, ele falou assim, quem sabe a gente guarda um pouquinho para comprar aquela máquina de lavar nova lá que a gente tá. Mulher, isso mesmo, quem sabe depois a gente repõe isso aí mais tarde. É o típico retrato da pessoa que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Exato. Porque a igreja da época, ela era caracterizada por essa ação. Não havia nada que era de alguém só. Ele é tudo comum entre todos. Então, essa era uma característica da igreja. Eles queriam fazer parte dessa igreja, mas não queriam pagar o preço. Então, vamos ficar aqui na igreja, recebendo os louros e as vantagens, os benefícios de fazer parte desse povo aqui, mas não vão pagar esse preço completamente. Então, eu acho que isso exemplifica a realidade de algumas pessoas que estão nessa condição. Estão com o pé na igreja, mas não querem se comprometer completamente com ela. Eu acho que todos nós, em algum momento, podemos ser tentados em coisas semelhantes a essas, né? E, de novo, a solução é a confissão mais rápido. Se a gente demora, a gente tem que confessar antes de chegar perto do Pedro, né? E o Ananias tiveram todo o caminho de casa até chegar a Pedro, podia ter confessado lá, Senhor, a gente fez uma besteira, vamos voltar lá pegar o dinheiro e... Agora, existe alguma tentação que a gente não consiga suportar? Não, a Bíblia é clara, né? A Bíblia diz várias vezes, de maneira muito clara, que Deus não permite uma tentação além das nossas forças. Né? Tentação não é pecado, né? Esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas confundem tentação com pecado. A tentação não é pecado. Agora, vamos pegar o caso lá que a gente estava falando da cobiça que Cristo mencionou. Passa uma mulher linda na minha frente. Eu não deveria ficar cobiçando, mas daqui a pouco passou na minha frente, eu tenho olhos, olhei para ela.
Até aí, ok, a tentação está ali. Mas se eu colocar o olho de maneira equivocada, eu estou em pecado. Então, a tentação em si não é pecado, mas o pecado vem quando eu cedo à tentação. Só que essa tentação que vem, ela nunca vem acima das forças que o Espírito Santo me dá. Nesse texto que nós lemos agora há pouco de Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo linka com o capítulo 8. E no capítulo 8 ele vai falar da obra do Espírito Santo. Ele fala no 7 dos desafios que ele tem com a natureza pecaminosa, a cobiça que vai o tempo todo ali criando as dificuldades espirituais, mas no capítulo 8 ele vai falar da obra do Espírito Santo e ele vai dizer que o Espírito Santo tem poder para me ajudar. Então, ninguém pode dizer, não, eu fui tentado e eu caí por culpa de Deus. Não, a culpa é individual. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. A cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus. Então, deixa Deus dominar completamente o seu ser, entregue-se completamente a Ele. Não deixa nenhuma reserva dentro da sua existência. Deus não quer só 10% de você. Deus quer você na salva de ofertas. É você inteiro, seu coração por completo, sua vida inteira nas mãos do Senhor. E aí você vai ser verdadeiramente feliz e vai vencer a cobiça e poderá se preparar para encontrar com Jesus quando Ele vier em glória. A vitória contra a cobiça está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana, viu? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.